Bom, torcedor vascaíno, hoje é assim, ó. Hoje a gente começa esse boa noite gigante assim e caguei. Tô vestindo a camisa mesmo. Deu ruim no Uruguai pros caras. Deu ruim pro Uruguai. No Uruguai, perdão, pros caras. E ó, só um aviso, tá? Isso daí é normal. Isso daí é normal. O que aconteceu aí em 19, em 21, em 22, não sei, foi um lapso. Um lapso. Os caras na Libertadores é isso aí. Mas eu não vou enrolar muito não, que o assunto aqui é Vasco. A gente veio no Boa Noite Gigante pra falar de Vasco. Então fiquem com o vídeo, nesse alto astral, porque ó, deu Penharol, Penharol, Penharol. Vambora! Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira muito agitada aí na nossa colina histórica, com Boa Noite Gigante para fechar com chave de ouro esse dia 26 de setembro. Iremos trazer aqui a vocês nesse vídeo atualizações sobre as situações médicas de Jair, Paulinho Paula, Estrela, Adson. Quando será que esses atletas vão estar novamente à disposição do técnico Rafael Paiva? A gente vai explicar aqui a vocês, será que tem chance de algum desses aí estarem à disposição antes do final desse ano? Vamos trazer tudo isso, vamos falar também, é claro, sobre esse jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro, perdão, né? A gente passou pelo Atlético Paranaense nas quartas e agora iremos enfrentar o Atlético Mineiro nas semis. Vamos também trazer novidades sobre mais contratações aí para o Vasco da Gama. O Vasco que vem fazendo um trabalho bem legal, além do profissional também nas categorias de base. 3 atletas o Vasco contratou recentemente do América de Natal e mais 3 nomes foram anunciados nessa quinta-feira. Então evidencia-se mais do que nunca como o Vasco hoje realmente está focado em reformular as suas categorias de base. Além disso também falaremos sobre renovações contratuais. O Vasco aí buscando renovar o contrato do goleiro Léo Jardim e também do atacante Pablo Verratti. Inclusive, os termos da renovação já estão aí todos eles definidos, alinhados. A expectativa é que o quanto antes isso daí saia do papel. A gente vai trazer tudo isso a vocês. É um Boa Noite Gigante, volto a repetir, né? Bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. A gente vem deixando muito bem claro, né, que não podemos estar tão frequente aqui no canal recentemente e o YouTube ele deu uma travada na divulgação dos nossos vídeos. Inclusive, tem muitos aí de vocês falando que não estão recebendo notificação. É por conta disso. Então você que curte o nosso canal, o que eu vou pedir é para vir aqui embaixo e deixar o seu like agora para ajudar a divulgação do nosso conteúdo e fazer, né, com que cada vez mais pessoas possam chegar aqui ao nosso canal e conhecer o nosso trabalho. Além disso, também eu venho pedir a você para deixar a sua inscrição. A sua inscrição é de suma importância para o crescimento aqui do nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, primeiro assista o vídeo, curta e caso goste, se inscreva lá no final. Você, porém, que está aqui já diariamente, não tem porquê não se inscrever aqui no canal do Gigante Vasco. Um recado para fechar, ó. Primeiro link aqui no comentário fixado, teremos o nosso link do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp já está com quase 100 membros lá. Então a gente está com tudo. Criamos ontem, vocês estão muito engajados, então também faça parte do nosso grupo do WhatsApp. E tem também o nosso canal lá do Instagram, a nossa página do Instagram. Falamos muito por lá, trocamos uma ideia bem legal. Então vá lá no nosso Instagram e nos siga através dessa outra rede. Show? Vambora então, Vascão. Vamos falar de Vasco da Gama, né? Porque hoje a gente no Fala Gigante falou um pouquinho com vocês sobre o que rolou lá no CT Moacir Barbosa, né? Foi mais um dia de treino, mais um dia de preparação, tanto para esse jogo que terá no próximo domingo contra o Cruzeiro, quanto para o jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Inclusive, falando rapidamente sobre esse jogo, a gente vem trocando uma ideia com vocês aqui, falando que a partida está marcada para as 9h30 da noite. Porém, meu amigo, só fazendo uma grande errata, tá? Esse horário das 9h30
E o fato de ter falado que o jogo seria quarta-feira é porque isso é uma data base, tanto ser na quarta quanto o horário das 9h30. Isso é a base da CBF, mas ainda não está confirmado. Então aviso aqui a você, torcedor vascaíno, não temos a definição ainda nem do horário nem da data. A expectativa é que realmente seja quarta-feira, mas com relação ao horário ainda não temos essa definição. A CBF, e é surreal, fazendo aqui já até a minha reclamação, estamos exatamente no dia 26. O jogo entre Vasco e Atlético será no dia 2. E até o momento a CBF não definiu qual será o horário da partida. É completamente surreal o que é a Confederação Brasileira do Futebol. A gente viu a Libertadores aí, que as semifinais já estavam definidas muito antes delas acontecerem. Para haver uma preparação, haver uma logística, para o torcedor que vai sair do Rio, vascaíno, ir até Minas Gerais para acompanhar o Vasco, saiba o que fazer, quando fazer e como fazer. E aí a CBF até hoje não divulgou. Estamos na quinta, o jogo é quarta-feira que vem, muito provavelmente, e até agora não temos nenhuma notícia. É uma bagunça a CBF. Hoje o Atlético Mineiro chegou a tentar divulgar algo, dizendo que o jogo seria às 7h15 da próxima semana, Atlético se antecipando aí a venda de ingressos, mas também nada ainda muito oficializado, um grande mistério, uma grande dúvida. Para você ter noção, fui tentar tirar a credencial para o jogo e nem isso ainda a CBF abriu, nem a credencial para a partida foi aberta pela CBF. Essa é a bagunça da Confederação Brasileira do Futebol, essa é a bagunça da confederação que organiza o nosso futebol, e não à toa é exatamente por isso que está assim, ó. O futebol brasileiro está essa bagunça, a seleção brasileira está essa bagunça, por conta dos organizadores do nosso futebol. Mas enfim, só uma reclamação aqui com vocês, porque é exatamente essa situação. E a gente, sobre o treino de hoje, falou muito sobre a situação específica de um jogador, né? A gente tem até perdido, entre aspas, muito tempo falando sobre ele, porque eu realmente me animo muito com esse jogador. E não apenas com ele, mas com um outro que também teve a mesma lesão. No caso, rompeu os ligamentos do joelho, né? Eu falo aqui do Jair, que eu sempre venho comentando, mas ao lado do Jair também o fato do Paulinho. Dois jogadores muito bons, dois jogadores ímpares. E não apenas desses dois, né? Mas se a gente pegar hoje os 4 atletas que estão entregues ao DM, todos eles são grandes jogadores. É surreal como o Vasco poderá mudar, subir o nível do seu elenco quando todos esses atletas estiverem à disposição do Rafael Paiva. Infelizmente, 100%, né, no prime, como diz hoje em dia a gíria, ou seja, assim, no topo do desempenho apenas no ano que vem. É certo que Jair e Paulinho vão estar à disposição do Paiva ainda nesse ano de 2024, mas é certo também que eles não vão estar 100%, plenamente, fisicamente, isso só com uma pré-temporada, só desenvolvendo novamente o ritmo de jogo, o que vai acontecer com o tempo, e o tempo para isso não há mais. Estamos aí já no mês de setembro, entrando no mês de outubro, o Campeonato Brasileiro fecha no início de dezembro, até a primeira quinzena de dezembro, então assim, não haverá tempo para Jair e Paulinho conseguirem voltar a um ritmo que faça com que ambos possam desempenhar um grande futebol. Mas mesmo assim são dois jogadores importantes. E hoje tivemos algumas novidades exatamente sobre a situação desses 4 atletas. O Jair a gente vem conversando com vocês até com certa frequência, né? O Jair é um jogador que se lesionou no dia 4 de fevereiro, a partida contra a equipe do Flamengo ainda no Campeonato Carioca, teve aí uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O Jair hoje já treina com bola, faz treinamentos físicos para aprimorar o ritmo de jogo e a forma, treina com um grupo, e dentro do Vasco há aí as pessoas, né, dizem que a recuperação do Jair foi de fato espetacular, completamente excepcional. Recuperação aí de jogador que passa por uma cirurgia como essa gera em torno de 8 a 10 meses. No entanto, meu amigo, o Jair já voltou a treinar com bola há mais de uma semana. Ou seja, o Jair é um jogador que está voltando muito antes do tempo que era até o planejado quando ele sofreu essa lesão. Pouco provável que o Jair esteja disponível para esses jogos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, nesse próximo final de semana e no meio da quarta-feira que vem, mas é uma possibilidade gigantesca, como a gente vem conversando com vocês, que o Jair possa estar à disposição para os jogos pós-data FIFA, né? E esse primeiro jogo pós-data FIFA, que vai do dia 5 ao dia 17, é exatamente contra o Atlético Mineiro pela volta da Copa do Brasil. Sobre Paulinho, após 10 dias da lesão do Jair, a gente teve também a perda do Paulinho pela mesma lesão exatamente, um ligamento cruzado. Ele rompeu, né, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, porém não esquerdo, mas sim direito. Jair se lesionou contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, o Paulinho se lesionou contra o Bangu, exatamente pelo mesmo Campeonato Carioca. Diferente do Jair, o Paulinho ainda não treina em campo, nem com bola,
vem realizando trabalhos separados do grupo, diferente do Jair, que já treina até mesmo com o grupo, mas não é preocupação. O Jair é excepcional, é fora da caixinha, fora da casa. O Paulinho ele segue dentro de todos os prazos e protocolos estabelecidos, pelo Vasco da Gama durante o tratamento do jogador. Ele segue aí em fase final de fortalecimento. Em breve a expectativa é que chegue exatamente a essa fase que o Jair tá, que já é treinando com o grupo e faltando pouco para voltar a ser relacionado. Mas só para avisar a vocês, Paulinho também já calça chuteira, já faz trabalho com bolas, já aprimora, né, a sua parte física, só realmente ainda não está treinando com o grupo, mas a expectativa é que quanto antes possa acontecer na volta, né, do elenco do Vasco semana que vem de BH, a expectativa é que o Paulinho já possa estar junto do grupo novamente. Sobre Estrela, lembrando aqui, Estrela sentiu dores no joelho direito no clássico contra o Botafogo no dia 29 de junho em São Januário, foi substituído aos 13 minutos ainda do primeiro tempo, dando lugar ao Payet naquela partida. O Estrela é um jogador que tem um problema congênito, ou seja, um problema que vem desde a infância, e o Vasco da Gama ele aconselhou o Estrela a passar aí por um procedimento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica, até para que o quadro do Estrela não viesse a se agravar. Ele passou aí por essa cirurgia em meados de julho. Ele apresentou aí, só para avisar a vocês, uma alteração anatômica congênita. Esse foi o motivo aí que fez com que ele tivesse que passar por esse processo cirúrgico. Ele teve aí uma variante discoide, é o nome da lesão desde jovem que o Estrela tem. E essa cirurgia foi exatamente para estabilizar o menisco, que é um osso aí, né, da região do joelho. Retorno a campo do Estrela só pro ano que vem. A expectativa é exatamente essa. O Vasco não tem expectativa nenhuma para que o Estrela retorne aos gramados nessa temporada. Assim como também com o Adson. O Adson, infelizmente, sofreu uma fratura por estresse na tíbia. Uma fratura por estresse não é porque o Adson se irritou, mas é muito, assim, como a gente pode explicar isso a vocês, né? É realmente o cansaço. A tíbia do Adson se estressou, ficou cansada, se feriu, se lesionou por conta de jogos, uma carga muito intensa de jogos. Então, exatamente por conta disso, por conta de dores que o Adson vinha sentindo, e para até não agravar o problema, o Adson resolveu também passar por essa intervenção cirúrgica, operar a perna direita no início agora de setembro. Prazo aí de recuperação para o Adson é de 10 a 12 semanas, ou seja, 3 meses. Então a gente contando, a expectativa é que o Adson volte em meados de novembro ou em dezembro, reta final da temporada. Meu amigo, assim, a menos que o Vasco chegue no final da temporada, ali em dezembro, faltando 3 rodadas, e esteja disputando por título ou por uma vaga na Libertadores, eu acho que vale a pena sim colocar o Adson em campo. Caso não, segura ele, deixa ele entrar em ritmo e estar à disposição boa para 2025. Essas são aí as situações dos atuais atletas do Vasco da Gama, desse elenco forte, desse elenco bom, e desse elenco que, se tiver esses 4 aí bem para a próxima temporada, eu acho que possamos colher muitos frutos bons realmente, porque são 4 jogadores de alto nível. Espero que principalmente o Estrela seja um ano muito bom. A Estrela sempre foi considerado uma promessa na base e em poucos jogos no profissional brilhou. E é isso que eu digo sobre o garoto Ryan. Ryan sempre foi considerado uma promessa na base, mas quando a gente precisou dele no profissional, sumiu. O Estrela, em poucos jogos, ele já mostrou o porquê sempre foi uma promessa. Pisou no profissional, resolveu. Fez um golaço contra o São Paulo, estava jogando muito bem naqueles outros jogos. E é isso, meu amigo. Quando o cara é craque, o cara é craque. Ele em um jogo mostra que é craque. Não precisa aí de 3, 5, 8 anos para mostrar que é um bom jogador. E a gente espera muito exatamente do Estrela. Já que estamos falando sobre base, né, sobre jovens, o Estrela é um garoto da base. A base do Vasco da Gama vem sendo muito, assim, vista com bons olhos nesse momento por parte da atual diretoria do Pedrinho. A gente teve ontem um pessoal do futsal do Vasco da Gama que treina em São Januário, treinando em campo, no caso no CT de base em Duque de Caxias. Ou seja, está sendo feita uma integração hoje entre futsal e campo para que esses atletas de futsal que se destacam, que tenham qualidade, possam também ser utilizados no campo e fazer essa transição mais fácil. A gente teve recentemente uma informação também do Sub-20 do Vasco fechando 3 grandes nomes do futebol potiguar, que foi os meias Henrique e Luan e o atacante Fernando. No caso, Henrique e Fernando chegando para a equipe Sub-20 e o Luan chegando para a equipe Sub-17. No caso, Henrique, com 19 anos, participou de 17 jogos no estadual Sub-20, foi líder de assistência e tem passagem pelo profissionais. Já o Fernando, com 18 anos, foi artilheiro
do estadual sub-20 do Rio Grande do Norte e também fez parte do elenco profissional do América de Natal. Então, assim, o Vasco de olho na base. E hoje a gente teve mais informações de 3 nomes que o Vasco fechou. A equipe sub-20 do Vasco da Gama contratou 3 reforços também por empréstimo, assim como aconteceu junto ao América de Natal para a sequência da temporada. São eles: o lateral direito Cauã Coutinho, o meia Igor Henrique e o atacante Vitinho. Eles chegam aí para fechar esse elenco do Vasco da Gama, que disputará 4 competições: Campeonato Carioca, Torneio Otávio Pinto Guimarães, a Copa do Brasil e o Brasileirão de Aspirantes, o Brasileiro Sub-23. O Vasco chegou a atuar, salvo engano, ontem contra o Botafogo, acabou perdendo pelo placar de 1-0 e alguns jovens aí da base já foram utilizados. Então, o Vasco vai estar presente nesse Brasileirão de Aspirantes. Cauã Coutinho Silva é um jovem aí nascido em 2004, que veio de Teresópolis, Rio de Janeiro. Temos aí também só para corrigir, né? Cauã Coutinho, que veio do Madureira, Igor Henrique Meia, que veio do Metalist, da Ucrânia, e Vitinho, atacante, que veio do Bangu. Então, 3 atletas aí com idade sub-20, fechando com o Vasco da Gama. Boas informações, boas notícias, mostrando mais do que nunca como essa diretoria do Pedrinho, essa atual gestão realmente está de olho nos crias. E para fechar o vídeo, falar exatamente, meu amigo torcedor vascaíno, sobre a questão envolvendo Verratti e Léo Jardim. A gente falou para vocês, estamos com um grupo agora, né, lá no WhatsApp, e muito legal que a rapaziada colocou. Vou até dar o nome aqui ao amigo, né, que colocou lá no nosso grupo do WhatsApp essa informação. Foi o Kaká, a gente já tinha visto, mas o Kaká fez questão também de colocar lá no grupo do WhatsApp essa notícia. Foi sobre a situação envolvendo, meu amigo torcedor vascaíno, os salários de Verratti e Léo Jardim, que é um grande absurdo. Isso foi tema de debate, inclusive, lá no grupo. Para você que não sabe, Verratti recebe 350 mil reais e Léo Jardim recebe 450 mil reais. Para de comparação, o Rossi recebe mais que o Verratti. O Rossi tem um salário de quase 400 mil reais no Vasco. Serginho Kosovo recebia mais que o Verratti e o Léo. Hoje o Galdame recebe mais do que o Verratti e o Léo. O Galdame tem um salário de 500 mil reais. João Vitor, zagueiro, tem um salário de 900 mil reais no Vasco da Gama. Essa é a situação, esse é o absurdo da atual gestão do Vasco. E qual é a situação? Se fosse apenas o problema do salário, ok. O problema é a questão do tempo de contrato. O tempo de contrato de ambos vai até o final do ano que vem. E o Vasco, é claro, quer renovar. Há um gatilho contratual no Verratti que, se ele disputar 60% das partidas no ano que vem, automaticamente o contrato dele se renova para 2026. Qual é o grande problema? Se ele não disputar 60% das partidas, no meio do ano, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E nessa última janela, pelo menos na primeira do ano, River Plate e Boca vieram ao Vasco sondar a situação do Verratti, mas o Verratti não quis sair e o Vasco não quis negociá-lo. Mas o Vasco entende e sabe muito bem que, se chegar no meio do ano que vem e o Verratti estiver de bobeira, com um contrato até o final do ano, algum clube vai vir tentar tirá-lo do Vasco da Gama e oferecer um salário muito maior do que 350 mil reais, que não é difícil pagar hoje no nosso futebol, ainda mais falando de Pablo Verratti. Então o Vasco se preocupa com isso. O Vasco sabe que são 2 jogadores muito importantes. Então, exatamente por conta disso, o Vasco vai renovar e já está alinhada a renovação com esses 2 atletas. Renovação de Léo Jardim por ser um jogador mais jovem, até o final de 2028. Léo Jardim hoje é uma peça também ímpar nesse elenco do Vasco da Gama e muito importante para esse grupo. E, acima de tudo, ao meu ver, Léo Jardim é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Léo Jardim, volta a repetir, é um jogador jovem, então o Vasco ele quer fazer de tudo para prolongar esse contrato com ele até o final de 2028. Léo Jardim, né? Hoje ele tem exatamente 28 anos de idade, salvo engano. Essa é a idade do Léo Jardim, para confirmar que ele é nascido em 95, né? Então o Léo Jardim não tem 28, tem 29 anos de idade. E já o atacante argentino Pablo Verratti, nosso grande pirata, ele tem uma idade mais avançada. O Verratti hoje, ele que nasceu em 1988, então o Verratti tem 36 anos de idade, né? Ou seja, o Vasco entende que, automaticamente, isso é normal, Verratti daqui a alguns anos ele não entregará tudo que entrega hoje. Então não tem o objetivo de prolongar o contrato por muito tempo. Léo Jardim, um contrato até 28, Verratti um contrato até 27, com uma valorização salarial para ambos, bonificações por títulos, por conquistas, por classificações, e hoje a expectativa é que isso saia o quanto antes. A intenção realmente é essa, a diretoria está alinhando isso, já está praticamente tudo certo.
Léo Jardim, assim como o Verratti, recebeu algumas sondagens recentes, não do futebol sul-americano, mas do futebol do exterior. Até porque o Léo Jardim é um atleta que já passou por lá, está acostumado com o futebol de fora. E o Vasco da Gama correndo contra o tempo para manter esses dois ativos aí dentro do grupo. Então, informações bem legais, né? O nosso Vasco da Gama olhando tanto para dentro quanto para fora das 4 linhas. Show, Vascão? Concorda aí com a renovação de Verratti e Léo Jardim? Claro que sim, né? Tenho certeza que você concorda, não tenho dúvida alguma, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta quinta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 em ponto, contando com a sua presença. Então se inscrevam, deixem um like, corre lá no nosso grupo do WhatsApp e contaremos muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.